No coração pulsante de uma metrópole brasileira, onde o futebol é mais do que um jogo, é uma religião, vivia Pedro, um jovem de olhar aguçado e língua afiada. Seu talento com a bola era indiscutível, mas sua verdadeira habilidade residia na capacidade de ver além das aparências. Pedro cresceu nos campos de terra batida, onde o suor e a paixão se misturavam com a poeira. Seu sonho era simples: jogar futebol, viver do esporte que amava. Mas o destino, com seu humor peculiar, tinha outros planos. Um dia, após um jogo em que sua performance brilhou mais do que o sol a pino, ele foi abordado por um homem de terno impecável e sorriso enigmático. "Você tem talento, garoto", disse o homem, estendendo um cartão de visita. "Eu posso te levar longe." Pedro olhou o cartão, depois o homem. "Longe quanto?" perguntou com um sorriso irônico. "Até o topo", respondeu o homem sem pestanejar. E assim começou a jornada de Pedro no submundo da corrupção desportiva. Ele foi levado a escritórios luxuosos, onde contratos eram assinados com sorrisos largos e apertos de mão firmes. Mas Pedro não era ingênuo. Ele via os olhares furtivos, ouvia os sussurros nos corredores. Sabia que por trás das promessas de fama e riqueza, havia um jogo muito mais perigoso sendo jogado. "Você sabe que isso tudo é uma farsa, não sabe?" perguntou Pedro a um colega de time, enquanto observavam um jogo manipulado. "Farsa ou não, é o jogo que temos que jogar", respondeu o colega com um dar de ombros resignado. Pedro balançou a cabeça, o sarcasmo escorrendo de suas palavras. "E eu aqui pensando que o futebol era sobre paixão e talento. Silly-me." Mas Pedro não era do tipo que ficava parado, assistindo à injustiça sem fazer nada. Ele começou a investigar, a fazer perguntas, a cutucar a onça com vara curta. E claro, isso não passou despercebido. "Você está brincando com fogo, garoto", advertiu o homem de terno, agora sem um sorriso enigmático. "Eu gosto do calor", respondeu Pedro, com um sorriso que era pura provocação. A corrupção no futebol era um monstro de muitas cabeças, e Pedro estava determinado a cortar todas elas. Ele expôs esquemas de apostas ilegais, denunciou subornos e revelou como jogadores eram usados como peões. Cada revelação era um golpe certeiro, cada verdade exposta, uma vitória. Mas a luta de Pedro não era apenas contra a corrupção, era contra a indiferença, contra a aceitação passiva de um sistema podre. Era uma luta para provar que mesmo em meio à sujeira, ainda havia espaço para a integridade. "Você acha que pode mudar as coisas sozinho?" perguntou um jornalista cético. "Eu não estou sozinho", respondeu Pedro, apontando para a multidão que o apoiava. "Eu tenho o povo comigo." E assim Pedro continuou sua cruzada com humor ácido e determinação inabalável. Porque no final das contas, o futebol não era sobre contratos milionários ou holofotes. Era sobre a paixão, a garra, a vontade de lutar até o apito final. E Pedro estava disposto a lutar, não apenas pelo esporte que amava, mas por um futuro onde a justiça e a honestidade prevalecessem, tanto dentro quanto fora dos campos. E quem sabe, talvez um dia, o futebol voltasse a ser apenas um jogo lindo, puro e verdadeiro. Mas até lá, Pedro continuaria a lutar, com um sorriso irônico nos lábios e a verdade como sua maior arma. Obrigado por assistir. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal WSFA. Seu like, curtida, comentário e compartilhamento ajudará na criação de mais conteúdo. Até o próximo vídeo.